Olá, olá, muito boa tarde, 12h30, dia 8 de dezembro, e eu vou almoçar com você. Sim, você que já me acompanha por aqui sabe que eu adoro esse horário, assim a gente pode nutrir as ideias, assim como eu imagino que vocês estão nutrindo também o corpinho de vocês, não é? Nós precisamos nutrir as nossas ideias, precisamos escolher muito bem o que vamos consumir para cá, assim como escolhemos o que colocamos no prato também para comer, não é? Eu já tenho falado muito sobre isso e repito sempre que eu posso. Hoje eu vou receber o artista e jornalista Fernando Rocha, esse cara aqui, ó, que eu sei que vocês conhecem, autor do livro Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Seu propósito é um plano B? Esse título me deixa muito feliz, porque geralmente o nosso plano B é o A. Geralmente, não sei se é o seu caso, também não sei se é o caso do Fernando, nós saberemos já já. Mas é com muita facilidade que nós, sim, mineirinho, Débora, é com muita facilidade que nós vamos deixando a nossa voz interior cada vez mais calada e vamos seguindo certos movimentos que parecem mais saudáveis, mais sustentáveis. Então tenho certeza que hoje a conversa será muito boa. Karina Shoa, especialista em qualidade do trabalho, muito obrigada por estar aqui. E Fernando também parece que já chegou. Deixa eu ver se ele já solicitou para a gente aproveitar muito bem o tempo dele e o seu. Olha, quero compartilhar contigo quase uma horinha com o tempo do Fernando. Oi! Yes! Tava pondo uma roupa nova aqui para conversar com você. É mesmo? Camisa? Sim. Foguetinhos? Foguetinhos, sim. Sabe que foguete não tem ré, né, Isa? É só uma direção. Foguete só sobe, foguete só vai para cima. Deixa eu ajustar aqui. Tá me ouvindo bem? Ouvindo e vendo muito bem. Eu não sei por que eu achei que você estaria daquela sua cozinha tão simpática. Eu estaria lá, mas eu tô tendo uns vizinhos muito barulhentos, está tendo uma obra lá, sabe? Uma obra de um prédio de 25 andares e 5 subsolos. Uma Uau. barulhada, mas uma barulhada absurda. Então, tá impossível fazer qualquer coisa lá. E aí eu fiz uma parceria aqui com um coworking fantástico, o pessoal do coworking Eureka, que fica na Paulista com a Consolação, e tá ótimo. Tá funcionando. Fernando, maravilha. Isso é ser leve em um mundo pesado? É buscar alternativas quando o seu espaço é invadido? Exatamente, né? É muito bacana essa percepção, né? Porque você pode lutar contra um prédio que tem 25 andares, 5 subsolos, isso denota assim, que a estrutura tem que ser muito bem feita. Não tem como lutar. Você não tem. Eu pensei em diversas opções. Mudar do prédio, alugar um outro apartamento, mas aí a solução aparece, né? Eu falo isso no livro, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Às vezes a gente tem que tropeçar, é natural se irritar. Eu não estou dizendo que, não, vamos conviver com esse barulho, é chato demais, é insuportável. Tá aí, né? Limite de insanidade ali que você frequenta, né? Porque é uma estacaiada demais o dia inteiro. Mas é preciso encontrar uma solução, é preciso resolver. A vida é todo dia, né? Perfeito. Fernando, teremos muitos assuntos. Eu quero, antes de continuar, pedir 2 coisas aqui para quem está nos acompanhando. Enviem corações aqui na lateral, porque assim o Instagram vai entender que esse assunto é relevante. Esse é o zeitgeist do nosso momento, né? O espírito do tempo é marcado por esse algoritmo. E o que nós falaremos aqui é para você e é também para quem você gosta. Então aproveita esse aviãozinho, de verdade, parece um aviãozinho de papel. Envie para 2 pessoas, só 2 que você quer bem. Que assim a gente vai semeando as palavras que o Fernando tem para trazer, que estão aqui no livro. Eu amei. Eu comecei a grifar e comecei a marcar. Só que chegou um momento que eu falei assim, não, deixa eu parar, né? Porque aí assim, não é aquela marcação específica. Tudo vira marcação. Então, deixei quieto. Ô, Fernando, eu só quero trazer aqui uma colocação antes
Porque você é artista e jornalista. E são coisas completamente diferentes, né? Às vezes algumas pessoas me encontram e, nossa, você é aquela artista. Eu não, eu sou aquela jornalista, né? Você vê alguma diferença entre jornalista e artista? Eu vejo, mas Bom, eu queria... é, vejo, né? Claro, na semântica, né? Na base, a diferença é muito grande, né? Mas eu acho muito natural trafegar entre essas duas profissões, que são a base do que eu sou, a base da minha existência, né? Eu passo por isso, porque as duas, no meu caso, um artista de teatro, um artista que também contava histórias. E eu sou um jornalista que gosto de contar histórias. Eu tenho essa prerrogativa de fazer do jornalismo essa condição de contar boas histórias, de falar sobre elas. Tem gente que gosta de um jornalismo mais dinâmico. É questão mesmo de se adaptar à profissão, né? Ao factual. Você sabe bem, né, Isa? Nós trabalhamos juntos, né? A gente já conversou sobre essa questão de... Pô, é muito natural você gostar disso, como a política, como outras questões, outras áreas. A profissão de jornalista, ela é muito dinâmica. Mas eu me adapto bem a isso, a contar histórias. Eu sou um contador de histórias como jornalista e também como artista. Então, eu acho que tem uma convergência das duas profissões. Eu me dou bem com elas. Mas é claro que existem separações, né? E responsabilidades diferentes, né? O jornalista tem a responsabilidade de falar a verdade. De falar a verdade. Isso não exime a condição de um bom contador de histórias, né? É isso. Fernando, eu vou deixar os comentários aqui por enquanto. Já já eu vou tirar. Se alguém tiver alguma pergunta para o Fernando, envie aqui na caixinha de perguntas, tá? A Dani já está dizendo que a live será maravilhosa. Por que será, né, Dani? Porque o Dani, muito obrigado. Fernando realmente eu conheci Se desde a... você quiser deixar, eu fico aqui no cantinho. Pode deixar. Tudo bem, como você quiser, você que manda, né? É, Fernando, você sabe que desde quando trabalhávamos juntos, sempre gostei muito de você. Eu entendo que as essências, elas se encontram e seguem juntas, elas fluem, né? Águas de um rio. Junta aqui água de um córrego, vem um riacho e vão todos no mesmo caminho. Entendo que nesse caminho, aliás, nós estamos na mesma direção. Nossas águas se encontraram num determinado momento e agora, curiosamente, mesmo separados daquele ambiente profissional, estamos no mesmo caminho. O seu livro, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, seu propósito é um plano B, é um chamado realmente para o despertar, assim, de uma forma que aparentemente pode ser dolorosa, mas depois ela é muito mais saborosa. Como que você chegou ao livro? Em que momento você estava preparado para falar sobre essa transição de uma demissão para o recomeço? então, muito bacana você dizer isso, né? Que é um tombo e depois uma oportunidade. Tem uma frase que eu cito do Fernando Sabino, num grande clássico, né? No Encontro Marcado, que diz o seguinte: ele faria da queda um passo de dança. É fazer da queda um passo de dança. Não é fácil essa percepção, não é menos dolorosa a percepção de que algo vai dar certo no fim, porque até chegar ao fim existe dor, existe mágoa, existe medo, ansiedade, mas são sentimentos que compõem o que a gente é. Em 2019, eu era um ponto de interrogação, cercado de dúvidas por todos os lados, me sentia assim como se tivesse caído de um grande caminhão de mudança, mas em 2020 eu vi que o mundo também caiu desse caminhão de mudança, de certa forma. E essa ruptura, essa proposta que aparece na nossa vida, né? Um chão que desarma de repente, né? Um nada que aparece na sua vida, uma bela terça-feira, aliás, hoje também é terça-feira, eu fui chamado, uma conversa de 3 minutos, sela o destino da minha vida que seguiria a partir dali. 3 minutos,
30 anos de trabalho na mesma empresa. Isso é normal, isso é do mundo corporativo, eu não reclamo disso, eu acho que isso faz parte do processo. Agora, a forma como a gente vai lidar dali para frente é que é a grande chave, né? Contratar, demitir é absolutamente normal. Eu acho que isso faz parte do entendimento do mundo corporativo, liberal e capitalista. E nem quero ficar choramingando esse leite derramado. De jeito nenhum. Mesmo porque isso é também um dos ensinamentos que eu tive para me reerguer e seguir a caminhada. Não ter autopiedade, não ficar nesse lugar de eu sou injustiçado, coitado, eu sou vítima da circunstância, eu sou vítima da ira do chefe, eu sou vítima dos fatos. Quantas pessoas a gente não conhece que vivem nesse cobertor quentinho do vitimismo, né? Ai, coitadinho de mim. É confortável ficar ali, mas é preciso sair desse lugar e entender. Não, você não é vítima de nada, você não tem, as pessoas não têm culpa, a vida não tem culpa. Levanta e entende o mundo. Porque quando a gente recebe uma notícia assim, é natural você achar que perdeu muito do que você é. Você perde sua alegria, sua espontaneidade. No livro eu começo falando também um pouco das minhas qualidades. Peço permissão para falar um pouco disso aqui também, porque elas todas parecem que vão embora. Então você pode ser, como eu sou, uma pessoa bem-humorada, comunicativa, tenho bons amigos, tenho amigos muito queridos, sou amigo da Isabela Camargo, mas sou cruzeirense, mineiro, muito amigo de um tio dela chamado Ronald Kleber, queridíssimo professor Ronald Kleber, poeta mineiro de altíssimo gabarito. Mas quando você é demitido, depois de 30 anos trabalhando numa empresa, você perde, ou acha que perde, tudo! Tudo! As amizades, a autoestima, o carinho dos amigos, parece que vai embora tudo isso. Quando você olha, fala, gente, estou aqui, sou eu, e está comigo também meu óculos, a minha camisa de foguete, eu sou o Fernando. Ótimo, mas como é que eu vou entender isso? E aí eu conto essa história no livro, partindo de 5 princípios básicos, um deles não ter a sensação de vítima, não ter culpa, e nem sentimentos de culpa, de autopiedade. Ai, coitadinho que eu sou. Não, não tem nada de coitadinho, não. Perceber os sinais, perceber também a capacidade de resiliência que a gente tem, perceber também que rir de nós mesmos é um exercício fantástico que deve ser praticado quase que diariamente, e entender também quem somos de fato. Sentimentos que não estão naquela prateleira mais alta ali, como a alegria, como a felicidade plena, a emoção, a paixão, isso tudo é maravilhoso. A gente coloca lá em cima, acende a luz e mostra, mas eles também são fluidos. Já dizia meu amigo Dr. Daniel Barros, citando Gilberto Gil, né? Quando a gente está contente, nem pensar que está contente a gente quer viver. E a felicidade, ela nada pega na felicidade. Você não gruda nada nesse momento tão feliz. Porque você quer que ele fique, que ele seja pleno, e na verdade ele é fluido. A tristeza não. A tristeza tem densidade, a tristeza tem aderência. É nela que a gente aprende as frases, que a gente aprende as temperaturas da vida, e com ela que a gente cresce. Se a gente ficar colocando para baixo do tapete, a gente não vai ter um ensinamento precioso de algo maravilhoso que nos torna íntegros, né? Tristeza, ansiedade, medo, raiva, pânico, tudo isso a gente precisa olhar. A gente é noite, é dia, a gente é alegre, é triste. Ninguém consegue ser só alegre, nem só triste. Então a percepção disso tudo me fez entender, cara, eu estou vivo e mais do que isso, eu tenho uma história. Eu tenho uma história para contar que pode ajudar outras pessoas. Até mesmo sem vivenciar uma experiência de ruptura de emprego, de relacionamento. Não, encontre algo fantástico descobrindo e respondendo essa pergunta. O seu propósito é um plano B? Porque assim, se o plano B está ali de lado, assim como propósito, né? Plano B significa que não é o A. Né? O plano B ele está ali no lugar do A. E aí você descobre que o propósito é o plano de todas as letras do alfabeto. Todas, todas, todas. A, B, C, D até o Z. E aí, quem tem propósito não precisa de um plano B. Mas até lá, né, Isa? Até lá, é chão que passa, né?
Até lá, meu amigo, eu percebo duas palavras que me acompanham a maior parte do tempo: humildade e flexibilidade. Humildade para validar a biografia, como você falou, é fundamental nesse momento, né? Validar a biografia. E flexibilidade realmente para tentar novas formas. Eu já vou falar com você sobre essas novas formas, porque eu às vezes vejo, né, alguns comentários assim: onde está fulano? Nossa, fulano agora desapareceu. Não, é porque antes tínhamos apenas algumas formas de comunicar, agora temos outras. Mas já eu entro nesse assunto. Eu quero só voltar um pouquinho do que você falou. Como eu disse, gente, o livro do Fernando é delicioso, é leve, né? Escreve de uma maneira que você ouve o Fernando ler aqui os capítulos, e quando você fala sobre os aprendizados, você diz que toda crise manda sinais. E são informações que normalmente nós desprezamos. Eu costumo falar sobre isso, sobre as nossas dores que antecedem o burnout, que foi o que eu vivi, né, em 2018. E, de novo, muito semelhante, me identifica com o que você escreve, informações que normalmente são desprezadas. Você diz que não considerou fatos, não enxergou sinais. Porque quando estamos numa situação aparentemente confortável e adequada, parece que está tudo certo. Quais sinais hoje você percebe que teriam sido avisos para você, não sei se despertar antes, porque a gente sabe que a gente tem que passar por tudo, né? Para o despertar. Mas que sinais você mencionaria? Olha, eu percebo assim que hoje eu estou muito mais atento, mais sensível aos sinais do que estive antes, porque na verdade eu não tinha nem essa percepção. A chuva manda sinais, a noite, quando está chegando, manda sinais, e todo dia a noite manda sinais. O amanhecer, que é a coisa mais linda, o amanhecer manda, olha, eu estou chegando, eu estou chegando. Na floresta, os bichos seguiam por isso, os passarinhos, né? Quando o dia vai chegar. A chuva também, quando ela acontece, ela tem até o cheiro dela, né? Quando ela está vindo, é coisa fantástica. Está na natureza, é só a gente olhar, né? Desentendimentos também de casais, de relacionamentos, também mandam sinais. E a gente, na nossa arrogância, na nossa pretensão, na nossa presunção, a gente acha que a gente sabe tudo e não está vendo o que está acontecendo. No mundo corporativo, isso é muito evidente. Eu cito um desses exemplos no livro, foram vários, mas eu me permito citar só um que, para mim, foi o impactante, o decisivo, o que foi o mais visível e menos invisível para mim. Foi a tragédia de Brumadinho. Essa tragédia mexeu com o Brasil inteiro, mexeu com toda a percepção nossa de solidariedade também, num lugar maravilhoso, lá perto de Belo Horizonte, onde a gente teve sítio durante tanto tempo, em Brumadinho. Muitas pessoas morrem. Ok, nós fomos para lá durante 15 dias, eu e a Mariana. A gente fez o programa ao vivo de lá. A gente ancorou o programa, primeiro a Mário durante 15 dias e depois eu durante 15... Mário uma semana, eu uma semana. A percepção da Mário com esse episódio é completamente diferente, mas nós estávamos em situações diferentes também. Já falei muito com ela sobre isso até, inclusive gravando o programa com ela. À tarde, a gente fazia o programa, à tarde, sem nenhuma equipe, só com o meu celular, eu seguia acompanhando equipes do Corpo de Bombeiro, de Valadares, de Ipatinga, cidades aí de Minas Gerais, procurando segmentos de corpos. Segmentos são pedaços de corpos, braço, cabeça. Peço desculpa para falar sobre isso aqui com vocês, de uma forma tão pouco delicada, mas era isso mesmo. Como é que um programa que chama Bem-Estar, passa 15 dias falando de uma das maiores tragédias ambientais, com pessoas mortas ali onde a gente estava, procurando por aquilo ali, famílias completamente desesperadas. A gente faz 15 dias um programa de lá. O programa chama Bem-Estar, informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Tinha alguma coisa errada. Tinha alguém que estava fora do lugar. Não era o programa, porque o programa se adaptou àquilo ali, começou a entender o ponto de vista assim, editorial, diferente do que era antes. É direito
direito absoluto de quem detém a informação, que é o dono da empresa. Assis Chateaubriand tem uma frase maravilhosa, assim, jornalista que quer ter opinião, compre um jornal. Você quer ter opinião? Quer falar o que você pensa? Compre o seu jornal. Hoje a gente não precisa fazer isso, porque a gente tem esse aparelhinho aqui, que a gente pode, graças a Deus, falar a nossa opinião, né? Mas eu não estou dizendo se está certo ou está errado, mas eu estou afirmando que eu estava no lugar errado. Isso foi em janeiro. No dia 19 de fevereiro, eu tive essa conversa de 3 minutos, que acabou com uma trajetória de 3 décadas na empresa. Eles não estão errados. É um procedimento. Isso fez parte da minha percepção de hoje ver que, para chegar a algo novo, 2 corpos na física não ocupam o mesmo lugar, mas emocionalmente também sensações são conflitantes. Para vivenciar tudo que eu vivencio hoje, para entender tudo que eu entendi hoje, para escrever um outro livro, eu tinha que abandonar, eu tinha que desembarcar, eu tinha que dizer muito obrigado pela carona, muito obrigado por esse tempo todo. Claro que tudo foi doloroso, tudo teve amargura, tudo teve uma perplexidade, né? Outras coisas se somaram a tudo isso, um episódio do meme da Clara e do Ovo, que eu acho graça, sinceramente, porque foi uma questão de comunicação que aconteceu ali de errado com o Dr. Calil, que é meu amigo querido. Mas se você olha na internet e coloca lá Fernando Rocha, Clara e Ovo, tem 1.300.000 pessoas dizendo o que elas acham. Isabela, 1.300.000 pessoas que eu não pedi opinião, mas que estão lá dando opinião. Saiu por causa disso, foi por causa dessa piada. Foi porque tinha que ser, porque o programa acabou. O programa hoje é um quadro. Eu não fui substituído para colocarem alguém no meu lugar. O Fabrício, queridíssimo amigo, está lá com a Michele, mas não é o programa mais. Então, é o tempo dele, tudo aconteceu do jeito que tinha que ser, está tudo certo, sem mágoa, sem nenhum ressentimento, cada vez mais elaborado, decantada, toda a situação que eu vivi. Mas eu olho pelo retrovisor e vejo, respondendo sua pergunta, que esse episódio de Brumadinho foi fundamental para que eu tivesse uma percepção muito clara, tipo, opa, é o sinal do sapo na panela, que eu falo no livro, né? Joga o sapo na panela de água quente, ele pula na hora. Mas joga o sapo numa panela de água fria, que vai esquentando aos poucos, quando a água está quente, fervendo, pum, ele quer pular, ele não consegue. Ele não consegue pular, porque a água já deixou os nervos dele, os músculos muito lentos, e ele acaba morrendo ali naquela água quente. Porque não agiu, porque não viu os sinais da água esquentando. Viu os sinais. Fernando, uau, vamos lá. Quando você falou, agora que você trouxe, né, o assunto da Clara e do Ovo, eu tenho que falar para você o que eu achei desse episódio. Essa sua frase foi uma brincadeira tão gostosa, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu nunca jogaria lixo no quintal de ninguém. Então, na minha opinião, eu vejo uma brincadeira, eu vejo uma graça. Eu vejo um artista se comunicando de uma forma leve, brincando e tudo mais. Eu sempre brinco que numa sala de aula, a professora de português dá um texto, 40 alunos, serão 40 pontos de vista. Então, né, num mundo com 7 bilhões, nós teremos 7 bilhões de pontos de vista. Mas, aproveitando só esse horário do almoço aqui, em que a minha missão sempre é nutrir as ideias de quem está nos acompanhando, é a seguinte. Brené Brown tem aquele documento, aquela palestra fantástica no Netflix, e ela diz assim, Fernando, se você não tem coragem de descer para a arena, lutar, sangrar, errar, não quero sua opinião. E aí entra agora a liberdade, de fato, dos nossos sentimentos. Já já eu quero entrar aqui no seu capítulo 8 sobre as emoções, porque ninguém é de ferro. E cada interpretação é uma interpretação. Como você lida com esses comentários? Como eu disse, né? Eu não jogo lixo no quintal de ninguém. Entendo tudo que está por trás disso, inclusive conversando com médicos que temos em comum. A falta de presença ou de relevância na vida real faz com que muitas pessoas busquem atenção no virtual e às vezes de maneira violenta.
Como você lida com uma maneira leve, mas qual é a sua maneira leve de lidar com esse tipo de comentário? Então, eu não posso dizer que eu sou indiferente, porque não tem jeito de ser. Não posso Imagina. dizer também que não tem relação com o fato do meu desligamento, porque acaba tendo, fazendo análise, assim, olhando de novo pelo retrovisor, eu vejo que aquele episódio fez com que acontecesse um cerceamento das minhas ideias, de algo que foi pedido no momento pela direção para que eu fizesse. Essas aberturas, eu era completamente livre para falar o que eu quisesse. O que eu Olha, quisesse. Isso era uma prerrogativa que eu tive durante quase 2 anos. Em 8 anos do programa, durante quase 2, eu abri o programa falando assim. E falava coisas que eram mais profundas, mais engraçadas, mais nada a ver. Mas o que eu reconheço assim, é que depois disso, houve uma interferência assim. Não fale mais nada. Não fale mais nada. E houve até um medo também da própria direção do programa em que eu pudesse falar, ou ferir os interesses de alguém, ou falar, quando na verdade o Dr. Calil, pelo menos dentro do que eu entendo, ele não estava preocupado com isso, mas houve um corte ali. Houve um corte. E aconteceram outros, e outros também ligados a sinais que eu poderia ter percebido para que todo mundo entendesse, ó, tá fazendo água, essa canoa vai furar. Mas eu não percebi por pretensão, presunção, arrogância e tudo isso mais. O que é interessante também perceber agora é que você vai saber muito bem disso, numa empresa de comunicação, existem muitos problemas de comunicação, né? E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Eu percebo que esse episódio foi um imenso problema de comunicação, de percepção do outro, de saber o seguinte, eu estava tão ciente, tão tranquilo com o que eu iria falar, que eu vejo o Dr. Calil chegar, emburrado. Dr. Calil, para quem sabe, quem não conhece, é um cara que tem milhões de qualidades, mas entre elas não está o bom humor. De manhã, então, aí que não está mesmo. Ele chegou com um mau humor mais acentuado do que ele normalmente tem. Depois eu fui saber, ele perdeu um paciente, um cara morreu na UTI, foi muito traumático para ele, como sempre como ele diz, quando os pacientes falecem. E eu, no alto da minha presunção, pretensão, falei, não, doutor, vou te contar uma historinha que vai te melhorar. Não, não é assim. Me faltou entendimento, me faltou olhar, me faltou usar o sapato do outro, né? Um grande exercício de empatia é você falar, você já andou com os sapatos dessa pessoa? Você já tentou experimentar, olhar e calçar e pisar como ela pisa? Claro que é um sentido figurado, mas me faltou isso. Hoje eu perceberia a história de um outro jeito. Mas não foi só isso. Foi uma sequência de erros que toda grande confusão é precedida por uma sequência de erros. O primeiro, não perceber. Contar a piada, que tinha até a ver com o programa, que ia falar sobre exames internos, assim, que poderiam ajudar decisões cirúrgicas. Ok, o encontro do ovo é um encontro interno, assim, né? E aí, eu poderia ter escolhido outro tema, poderia nem ter falado nada, mas eu tinha que falar. Todo dia eu falava. Podia não ser uma piada. Depois, foi também perceber o Bottini falando no meu ouvido, e ele fala assim, olha a cara do Dr. Calil. Aí eu olho a cara do Dr. Calil, vejo que está espantosamente uma cara emburrada, e fala assim, não gostou não, doutor? Puxa vida, não se pergunta isso, eu perguntei. Em Minas tem um ditado, né? Se o cavalo é coiceiro, você toma um coice porque passou atrás dele, você sabe que ele é coiceiro, a culpa é de quem? A culpa é de quem passou atrás do cavalo. Passei atrás de um cavalo coiceiro. E ainda fui emendar. Ele está triste porque eu não dei parabéns a ele no dia 7 de julho, foi aniversário dele. Não é aniversário dele, dia 7 de julho, é no dia 7 de agosto. Uma sucessão de erros, vacilo e tal. Aconteceu o que aconteceu. Depois de muito tempo, eu fazendo um programa feito em casa, aqui na minha casa, você falou da cozinha, né? Ele esteve lá. Quando o meme de 1 ano do bolo com o ovo, do encontro do ovo dentro do bolo, ele foi lá de branco, eu coloquei uma camisa amarela e a gente cantou um parabéns. Ele levou um bolo de limão, a gente cantou. E ele contou a versão dele. Tá no meu livro, aí ele fala sobre isso um pouco.
E aí você vê como eu fui equivocado na minha percepção de alguém que trabalha comigo, como faltou a comunicação entre as pessoas ali, né? No meu caso, essa, o meia-culpa, assim, eu reconheço esse erro. E aí a coisa explode de um jeito, poxa, que água é essa que você tomou e tal, enfim. Aí o resto é suposição, percepções, né? É, é a interpretação, né, Fernanda? É a famosa humildade, o exercício de se colocar, né, sobre outro ponto de vista. Quando você fala sobre ouvir, aqui no capítulo 5, o propósito de ouvir. Nesse caso, eu vi aqui alguns comentários, como você disse, você tinha a possibilidade de falar o que você quisesse. Eu estou falando um pouquinho do passado, mas é sempre trazendo para contextos de quem está aqui no presente e futuro, tá, gente? Só para usar como exemplo. Você sabia que poderia falar o que quisesse. E aí, neste saber ouvir e saber perceber os sinais, ou seja, então, nem sempre poderemos falar aquilo que queremos. É isso. Né? Precisamos, então, também ter essa consciência de que tem dia que sim, tem dia que não, né? Exatamente, exatamente. De uma forma geral, esse também é um exercício, né, para a gente lidar com essas redes sociais. Nem sempre a gente pode falar o que quer na vida, né, Isa? Nem sempre, né? É importante a gente perceber isso, né? Então, se na TV Globo eu tinha uma série de restrições, embora tivesse liberdades para fazer comentários, porque Ana Maria começava o programa falando a frase do dia. Então, o desafio que a minha diretora me colocou foi esse. Você é bom de conversa, comece falando alguma coisa que não seja exatamente a frase do dia, mas que seja uma história sua, uma história para você contar. Era um desafio e tanto. Em algumas vezes eu pensava, olha, estou achando difícil isso, eu me expunha muito, eu me expunha bastante falando isso, fazendo isso. Mas eu tinha coragem, eu sempre tive coragem de expor, eu sempre desci para o play, eu sempre fui lá para a arena para brigar, sabe? E aí, puxa vida, é algo que aconteceu porque eu confiei muito em mim. Mas eu não saberia fazer de outra forma. Eu não saberia fazer de outro jeito. Não saberia dizer assim, não, tá bom, eu não quero não, vamos lá, vamos seguir o barco. Não, baixa a cabeça e vai embora. Não, não. E não existe mais o lamento, assim, pensar, nossa, poderia ter sido. Não, a vida é o que ela é, a vida simplesmente é. A vida segue, a vida vai, e a gente tem que se adaptar a esse fluxo, desse rio contínuo, onde a gente está tendo o privilégio de navegar. Privilégio imenso. Uma navegação que daqui a pouco vai acabar. É breve. Então, vamos lá. Teve esse problema? Teve. O rio está seguindo? Tá. Estamos navegando? Estamos, sim. Então, vamos embora. Vamos embora, porque daqui a pouco a gente vai ter que parar na margem e vai desembarcar e vai ter que agradecer. Muito obrigado. Valeu. Pronto. Aquele abraço para quem fica. Maionese é da Sica. Chegando uma hora, né? Eu descobri nas minhas pesquisas, até nós fizemos uma entrevista linda, quando você me falou sobre os seus encontros com os amigos aos sábados, que tinha hora para acabar, que tinha hora para acabar, aliás, tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Estou comentando isso porque a sua entrevista, como de outras pessoas, infelizmente não entrou no livro sobre as percepções do tempo, por falta de tempo, né? Porque ele já estava ficando muito grosso, enfim. Mas tudo isso para trazer o contexto que eu compartilhei muitas coisas com você enquanto eu estava pesquisando o meu livro e descobri lá, Fernando, que uma das grandes ciladas é quando a gente quer dar mais tempo para uma pessoa ou para um emprego do que deveria. Ou seja, a situação já acabou e você está lá insistindo. E está lá insistindo. Exatamente. Aí eu quero te perguntar, então, dito isso, o seguinte: como é ser chefe de si mesmo? Não é uma descoberta que vem do dia para a noite. Porque do dia para a noite, o que você procura? Você fala assim, caí desse cavalo, caí desse caminhão de mudança, preciso encontrar outro. E muita gente embarca nesse erro terrível, né, Isa? De chegar e falar assim, puxa vida, qual é o emprego que tem? Tá ali, beleza, vamos embora. Quando você vê, não deu nem tempo de você respirar, você já está embarcando em outra história, já está embarcando em outra
questão que vai trazer os mesmos problemas. Não mudou em nada a condição que existia antes, de incômodo, de insatisfação. Eu abro o livro dizendo o seguinte, que eu vivia assim, vivia dessa forma, e não demorava nem 3 segundos para responder quando me perguntavam, você é feliz? Sim, claro, absolutamente, absurdamente feliz. Mas eu vejo que hoje eu tenho mais condições de responder essa pergunta e até demoro mais para responder, porque a pessoa pode perguntar, mas por quê? Como? E aquela tranquilidade? E aquela alegria de saber que todo mês tem o seu salário? Sim, mas essas coisas são mais importantes quando a gente está vivendo ali. Quando você substitui isso por outro lugar, e aí vira o seu chefe, o seu gestor, aí você percebe outras maravilhas que existem. Você percebe um desenlace de uma relação onde você era, tipo, eu passava na rua, as pessoas falavam, ó, o Fernando da Globo, ó, Globo, era eu, ó, Bem-Estar, era eu, Fernando da Globo, meu nome era o nome da empresa, meu e-mail era o e-mail da empresa, meu crachá era quase que como a minha camisa. E aí você descobre que tem um nome que pode ser muito maior. Meu nome, na verdade, é Fernando Henrique Maciel Rocha. Dá para fazer uma numerologia muito maior do que Fernando da Globo. Assim, sem subestimar a empresa maravilhosa que eu trabalhei. Mas é vida que segue, é página virada. Essa página, quando vira, é maravilhoso, porque daí você tem que virar mesmo, assim, de coração aberto. E aí você vai entendendo que o mês pode não ter 30 dias, a semana pode não ter 7 dias, o medo pode aparecer, algum sentimento antagônico a tudo isso pode aparecer, mas é preciso estar firme. Não é todo dia. A quarentena dá um exemplo ótimo disso, né? O fato da gente não sair de casa para ir trabalhar não quer dizer que todo dia é sábado. Não, não é exatamente assim. Mas Não. vamos supor que é uma quarta-feira, né? Todo dia é uma quarta-feira, que é um dia maravilhoso da semana, que está ali no meio, que já não existe tanta loucura para o fim de semana, nem tanta loucura com a segunda-feira, está ali bem no meio. Adoro a quarta-feira, adoro. Eu acho que você descobre que a vida não é um sábado, mas também não é uma segunda-feira, é uma quarta-feira. E isso te dá muita tranquilidade. Tudo vai se ajustando, as coisas vão se encaixando. Eu tive uma felicidade muito grande em perceber que o que eu fazia no meu dia a dia, o que eu faço, você também percebe isso, as pessoas se interessam. O público está conosco, o público segue com você, segue nas suas redes sociais, segue lendo o seu livro, segue se interessando pelo que você faz. E aí que é bacana, né? A gente volta para o Assis Chateaubriand. Não precisa comprar um jornal. Se você tiver um celular e tiver sinal de internet, você pode dar a sua opinião, você pode se colocar com relação a problemas que são pertinentes da nossa sociedade, se posicionar, sem ferir ninguém, mas se colocando de forma mais aberta, né? com mais verdade. Acho que essa é a grande tônica, né? Ver você de verdade, né? Sim. A Karina Shaw, Fernando, traz aqui: ser chefe de si mesmo é ser dono do seu tempo. Isso também não significa que seja tão fácil, porque depois de Não. muitos anos, eu vivi isso, né? Como se eu tivesse, quando você usa um gesso na perna por muitos anos, você tira o gesso, tem hora até que você sente falta do gesso. Não é um negócio? Né? E aí eu te faço a seguinte pergunta, trazendo também o outro comentário dela sobre ressignificar. Sua leve visão de mundo ensina o quanto é importante ressignificar. Vamos falar sobre isso, Fer? Temos tempo? Por falar em tempo, o tempo do luto, porque toda perda de vínculo é um luto. Tem gente que associa a luto só a perda de alguém, mas não, né? A perda de um vínculo. Isso varia muito, né? De experiência para experiência, maturidade para maturidade e tal. Ressignificar. Para você foi um processo doloroso? Você contou com a ajuda de quem? Pergunto isso, Fernando. Talvez se nós não estivéssemos nesse contexto de final de ano, de pandemia, as perguntas seriam outras. Mas agora eu sei que tem muita gente recomeçando. E tem muita gente com dificuldade para ressignificar. Então, eu acho muito bacana você ter alguém para te ajudar. No caso, eu tive a minha mulher, a Júlia, foi fantástica. Ela escreve a orelha do livro, contando como Maravilha.
como ela recebeu essa notícia da minha demissão quando ela estava fazendo uma reportagem no Chile. Ela, jornalista, também trabalhou na TV Globo, também foi demitida, e também se ressignificou com um olhar muito mais ligado a possibilidades de ajudar as outras pessoas. Isso é muito bacana quando você entende que algo que você faz e que você sabe fazer, algo que você entende como funciona, também pode ajudar o mundo. O processo de ressignificação passa por essa descoberta. É a definição de propósito de Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo. Propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Não existe ressignificação, não existe reentender a vida se você não se significar no mundo e não entender o que você está fazendo aqui. Não é à toa, não é pouca coisa. E o que você sabe fazer também não é pouco. Também significa muito para muita gente. Quando eu percebo isso, quando eu olho a minha trajetória e vejo que eu sempre tive esse canal com as pessoas de ser mais leve, de tornar aquilo mais leve, de tornar algo difícil, como falar sobre câncer, falar sobre doenças autoimunes, doenças raras, mas falando de um jeito que é da minha categoria, Da sua da minha essência. característica, da minha essência, de ser assim, de ser leve, de ser leve. Então, como ser leve em um mundo pesado é algo que eu fiz desde que eu me entendo como gente. E é algo que o mundo precisa, agora mais do que nunca. Se ressignificar, se reentender parte dessa pergunta. O que você sabe fazer? E o que o mundo precisa? Será que tem jeito de colocar isso em prática? Foi assim que eu me encontrei com projetos sociais, de levar crianças para ver o mar pela primeira vez, de levar cesta básica no Brás, na Moca, em regiões onde vivem famílias de refugiados, de imigrantes que precisam de muita coisa. Descobri os bolivianos que costuram máscara a preço de regime quase escravo, e aí compramos pano, levamos para eles, eles costuram maravilhosamente bem, entregamos assim no valor real para eles. Isso faz a roda girar de um jeito fantástico, com a ajuda, como assim, só mudando ali, invertendo a ordem dos produtos e alterando fantasticamente o produto final, né? Então, essa pergunta é mágica, mas existe uma outra provocação que eu também coloco no livro, que eu ouvi de uma querida amiga que mora nos Estados Unidos. Ela fez uma MBA e essa pergunta quebrou a cabeça de muita gente, inclusive a dela. Ela trabalha numa multinacional e durante esse curso foi feita essa pergunta. Se você não tivesse que se preocupar nem com sua reputação, nem com sua questão financeira, qual seria o seu trabalho? Não vale dizer que eu vou para Fernando de Noronha, eu vou para as Ilhas Gregas. Não, é trabalho, é inerente à nossa condição. Pode faltar emprego, mas nunca vai faltar trabalho. O que você faria? O que iria fazer seu olho brilhar? O que te levanta da cama com ânimo, com entusiasmo? Não importa a sua idade, mas importa a sua resposta, que não é certa nem errada, é uma pergunta retórica. E a partir daí, vem uma outra provocação. Isso tem a ver com o que você faz atualmente? Isso tem a ver com o propósito da empresa que você trabalha? Talvez sim, talvez não. E aí fala, poxa, será que não é hora de você procurar isso? A pandemia nos deu esse sentido essa sensação de urgência, de terminalidade, né, inerente. Hoje nós perdemos um grande ator essa madrugada. Essa madrugada também morreu a mãe do nosso querido Fábio Atuí, médico que participou tantas vezes do programa. Nossa homenagem aqui a essas duas pessoas, dentro de quase 180 mil pessoas que morrem no Brasil, né, por essa doença, né, morreram e infelizmente a perspectiva é que continue dessa forma, porque a gente não acabou com a pandemia, não acabou com o vírus, não acabou com a doença. E aí, esse sentimento de finalização que a vida tem, que está perto, que os planos a gente pode fazer, mas eles podem mudar da noite para o dia. Agora há pouco a Ju estava me perguntando, Ju, a minha mulher, me perguntando, e aí, vamos resolver o Réveillon? Resolver o Réveillon. Será que vai ter no clube? Será que vai ter ali? Será que alguém... Antes, assim, em abril você já começa a resolver o Réveillon, né? Então, a pandemia nos deu isso. Assim, a vida é breve. A vida é breve. Você está entendendo? A vida é um sopro no tempo. E aí? O que você vai fazer?
vamos aproveitar isso, né? Não vamos deixar para depois. Então, sua pergunta, essa pergunta, o que você faria? Você está esperando o que para fazer de fato? Para encontrar o que você gosta de fazer, sem se preocupar com dinheiro, com reputação. Porque é isso que a gente vive para isso, né? Não Isso. é? Sempre Ou foi breve. não? Fernando, a vida sempre foi como ela é. Sempre foi brevíssima. A qualquer instante, tudo, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. Evidentemente que é um problema de saúde, como a gente sabe, nos traz para a realidade. Né? Assim, ó, acorda, e aí, nesses últimos 10 minutinhos, eu vou te fazer. Tem mais dois. Não, Isa, só um pouquinho, só porque sobre o negócio da vida é o seguinte: Aham. a vida sempre foi breve, mas antes, olha só, a questão da gente comandar tudo isso. Tem um restaurante aqui perto na Paulista que, quando começou a pandemia, o cara colocou uma placa assim: voltamos no dia 3 de maio. Uau! Voltamos no dia 3 de maio. Reabriremos dia 3 de maio. Pois é, até hoje não reabriu. Até hoje, ele desistiu. Olha a previsibilidade que a gente tinha. Não, eu vou esquiar em Aspen. Eu vou para Campos do Jordão. Não, não foi. Não esquiou, não teve, não deu, não vai. Sabe, não vai. E não tem jeito. Isso me faz lembrar que, assim, precisamos fazer planos, evidentemente, né? Planejamento é fundamental, mas significa que se as coisas não saírem como você imaginou, vai ser o fim. De repente, é Não, não, justamente... só porque não foi isso, né? Não precisa, né? Não é exatamente o fim, né? Muito bem, é isso mesmo. Mas, Fernando, perdão, pode falar. não, Isa, eu estou dizendo o seguinte, que se você não controlar isso aí, a gente começa a falar sem parar, vai até amanhã de manhã, de tarde mesmo, né? Porque uma Totalmente coisa puxa a outra. presente estar com você. Você falou da Júlia, deixa eu para ela, sempre admirei ela demais. Aliás, o relato dela aqui sobre a descoberta, né, do que tinha acabado de acontecer contigo é emocionante, gente. Eu não estaria falando do livro realmente se não fosse para te propor um tempo de muita qualidade. Fernando, você acredita que o ego, a palavrinha de 3 letras, é o que nos distancia dos nossos talentos? Porque, ao mesmo tempo em que vivemos num contexto que pode nos desvalorizar, em outros contextos também o nosso ego fica lá em cima. E isso, às vezes, acaba te distanciando. Eu não vou nem colocar só o plano B, mas né, o medo de perder o cargo, o medo de perder a posição, faz com que você se distancie da sua verdade? Exatamente. Ô, Isa, que pergunta maravilhosa, reflexão bacana, porque é isso mesmo. Porque o ego vai dizer o seguinte: poxa, como sempre falou para mim, né? Poxa, você vai levantar cedo, vai fazer café e vai levar lá na Praça da Sé para um bando de gente que mora na rua mesmo, não vai mudar nada a vida deles. Para que você vai fazer isso? Você sabe fazer mais. Isso, eu sempre ouvi essa minha voz interna dizendo isso, tanto que eu nunca fiz e sempre admirei quem fizesse. Mas é a partir do momento que eu fui a primeira vez, que eu entendo o que é a mecânica dessa entrega, desse café da manhã, quando eu entendo assim que a vida é uma sucessão de momentos, de instantes. A vida é isso aqui, pronto, já foi. Aí vem mais, só esse instante, e mais esse, e mais esse, e mais esse. Futuro não existe, né? Passado já foi. E aí você entende pessoas ali que precisam de tudo, mas que naquele momento precisam de um café quentinho e um pão, e de uma conversinha, e de algo, de um sorriso, de um bom dia. Aí você entende que você pode, né, fazer diferença na vida delas. E que o seu ego é que está atrapalhando essa percepção de que isso pode ser o seu propósito. Poxa, você não sabe ir lá? Você não sabe fazer? Então por que não vai? Então por que não tenta transformar a vida dessas pessoas? É só tentar, não estou falando que vai transformar, não. Porque quem sai bem de lá também é quem vai. Então é uma experiência transformadora, mas que o ego joga contra, né? O ego joga contra. Pô, você vai domingo agora a gente vai lá cortar cabelo deles. Mas cortar cabelo? O que você vai... Eu sei cortar cabelo? Não. Eu sei armar a cadeira de barbeiro? Também não. Mas eu vou conversar com eles, eu vou entender um pouco ali por que o cabelo está dessa forma, por que ele quer cortar.
faz parte da minha dinâmica de vida hoje entender essas pessoas, essas famílias, entender a vida dessa forma. De uma forma que antes, ali, como apresentador, com todo respeito, eu digo, o ego não permite muito isso, porque se eu fizesse isso, eu iria como apresentador. Olha, cara, que legal, o apresentador está indo fazer isso, né? E, na verdade, não é ninguém, a gente não é nada disso, né? Não é, que coisa boba pensar isso, né? Ego, ego, né? Ego. E você mencionou os trabalhos voluntários, e dou ainda um passo antes, que é na história do procurar alternativas dentro de um contexto em que você possa ser respeitado, valorizado, porque o medo de perder a posição, o medo de perder não sei o quê, faz a gente então se enganar. E aí vivemos uma ilusão sem fim. Fernando Rocha, mineiro, cruzeirense, radialista, ator, apresentador, cozinheiro, artista plástico, querido amigo, dançarino, né? Tantas qualidades. Tem várias perguntas aqui. Eu vou resumir pelo seguinte. Muitas pessoas estão perguntando, nossa, onde está o Fernando? Não estou vendo o Fernando. Cadê o Fernando? A comunicação não é só a TV, né, Fernando? Me conte agora, em 8 minutos, o que você tem feito e o que você pretende fazer na comunicação. Então, muito bacana. Olha, o meu livro, que a Isa está falando aí maravilhosamente, é também uma palestra. Eu também sou palestrante, assim como a Isabela também é. Então, eu tenho a perspectiva e a esperança de que possa fazer palestras presenciais pelo Brasil afora, como estava previsto antes da pandemia. Eu tenho 2 podcasts, que eu tenho muita alegria de trabalhar com eles. Um fala sobre saúde e qualidade de vida, na medida do possível, o nome do meu primeiro livro. Na medida do possível ou quase. É algo que a gente tenta explicar dentro das nossas possibilidades. Não da possibilidade da capa da revista, da novela das 8, do Instagram. Não, a sua régua, a sua fita métrica para medir as suas possibilidades. E ser uma pessoa feliz sem ficar preso a padrões de estética, de beleza e de qualidade de vida. Tem um outro também, um outro podcast chamado Macho Detox. É um exercício de descontaminação da nossa masculinidade tóxica que está em todas as áreas sociais. Agora, por exemplo, um amigo meu me mandou uma mensagem muito querida falando das imagens que estão no MASP. Quase 80% das imagens são de nus femininos e a maior parte dos artistas não são mulheres. Então, olha só, é preciso tanto assim. Como é que essa abordagem é feita? Nesse podcast eu também falo sobre algumas indagações da ausência feminina nos altos cargos das nossas principais religiões. Na religião católica, onde é que elas estão? Na religião protestante também, mas na igreja anglicana tem uma bispa, a única bispa da igreja anglicana na América Latina, a bispa Marinês, fantástica, e eu faço uma provocação a ela. Deus é mulher? Deus é homem ou Deus é mulher? Aí ela diz assim, olha, Deus, pela característica de acolhimento, de entrega, tem muito mais aptidões femininas do que masculinas, né? Mas a história determina um Deus masculino. As coisas assim super legais, a pornografia, como ela é machista também, com Vera Iaconelli, a velhice, como ela é machista, com a Goldenberg, a Miriam Goldenberg, fantástica a entrevista com ela. E tem o meu programa chamado É Normal, lá no Yahoo, que está... Toda semana tem um médico falando sobre isso, mas também pessoas respondendo essa pergunta. É normal? Ponto de interrogação. Mas quando, como, onde, de que forma, né? É uma tentativa de entendimento dos tempos nublados, né? Os podcasts é um universo que eu quero muito estar, é uma forma de comunicar muito diretamente, com um tempo diferente do rádio, porque você pode parar e voltar a fazer, então é algo que eu quero fazer muito. No futuro
tipo ano que vem, tipo amanhã, eu tenho muito um feeling de voltar ao rádio. Quero muito voltar à televisão na hora certa, no tempo certo, mas o rádio é meu objetivo agora para o próximo ano, algo que bateu na trave esse ano, mas tenho certeza que vou voltar com algum projeto bacana que está sendo desenhado, enfim. É isso, são coisas assim. Eu trabalho de segunda a segunda. Total. Fazemos parte de um universo infinito de possibilidades. Eu queria Exatamente. trazer você, Fernando, para a gente mostrar isso. A comunicação, gente, é muito mais do que a TV, muito mais do que o jornal impresso e muito mais do que o rádio. Então, hoje nós estamos vivendo realmente uma possibilidade de leveza, porque podemos escolher aquilo que vamos consumir. Fernando, por isso que eu gosto tanto desse horário do almoço. Porque acredito que tem muita gente almoçando aqui conosco, aliás, bom apetite, e precisamos escolher o que vamos ouvir e o que vamos ver, assim como escolhemos aquilo que colocamos no prato. E você é um excelente comunicador. Então, para quem está aqui achando que se ainda não estamos na TV, isso nos coloca numa situação assim, um assado, não, porque agora temos a opção, não é, Fernando? Exatamente, temos a opção. Temos a opção. A gente descobriu o mundo do outro lado, do lado de lá. É o lado hoje existe muito essa procura, né? Da verdade. A internet, ela escancara o mundo com a verdade do que realmente é. Com todo respeito às superproduções televisivas, ao show de fim de ano do Roberto Carlos, que desce, aí vem a Glória Maria abraça, aquele blazer azul voando ao vento. Hoje, isso é bacana. Mas hoje o que é bacana mesmo é uma live do cantor que o cavalo pula da carroça, invade a iluminação, cai a torre. Não foi assim que aconteceu? Não foi assim que mostrou? Não é essa a verdade? Então, a verdade, ela liberta. A verdade é o que a gente procura. Então, a comunicação que a gente faz, que a Isabela faz, que eu faço, outros amigos queridos também, Mariana Ferrão, está muito mais próxima disso do que nós somos de fato, né? Do que a gente é no nosso dia a dia, né? E eu acredito maravilhosamente nisso. Acho que essa é uma missão de mundo, assim, nós como jornalistas temos que pegar essa bandeira, né, Isa? Perfeito. Fernando, sendo muito responsável com o seu tempo e com o tempo de quem está aqui conosco, 1000 vezes obrigada. Eu sabia que seria uma conversa ótima, mas foi muito melhor do que eu podia imaginar. Você é essencial nas nossas vidas, saiba disso. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado. Você é uma amiga queridíssima, né? Amiga querida de muitos anos. Desejo tudo de bom para você. Fica com Deus aí. Obrigado pela oportunidade. Muitos beijos. Toma as ordens, tá bom? Viva! Beijo para a Júlia. Fique bem e valeu. Muita leveza para você. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Falou, gente. Obrigado pela companhia, tá bom? Fiquem com Deus aí. Falou! Você que está aqui nos acompanhando, espero que essa última hora tenha sido um tempo de muita qualidade para você. Fernando Rocha compartilhou a sua hora conosco, trouxe aqui alguns conteúdos do livro Como Ser Leve em um Mundo Pesado. Seu propósito é um plano B. Fernando falou sobre recomeço, sobre ego, sobre ser o próprio chefe. Então, se você gostou, sabe que as palavras são sementes. Então, você pode me ajudar a semear esse conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para quem você quer bem. Marque, então, o seu amigo. Eu vou compartilhar agora essa entrevista lá no meu feed. Depois vai para o YouTube, Isabela Camargo Real. E assim, se nós nos cuidamos e lembramos, não é? Aqueles que queremos bem, que eles também podem se cuidar. Todos viveremos, então, em um mundo mais leve. Adorei. Já eu volto daqui meia hora com o Rodrigo Alvarez para a gente falar sobre os nossos livros. Ele sobre Cristo, eu sobre o tempo e para a gente falar sobre o lançamento mundial dos nossos livros. Então, daqui meia